Meu nome é Donato Couto, eu sou da ISO Sabões, sou sócio proprietário da ISO Sabões. A ISO, ela, de certa forma, aconteceu para a gente. Em 2019, o senhor Raimundo, ele já com 89 anos, ele vinha diminuindo as atividades da ISO e nós tínhamos uma proximidade com o Gledionaldo, que era o sócio dele. Então, nós, Gledionaldo, da ISO e nós, da Indeba, já participávamos da FIEB já há muito tempo. E aí, numa conversa vai, conversa vem, por que vocês não assumem a ISO Sabões? Olha, a gente atua no mercado institucional, mercado diferente, não é muito o nosso foco. Não, mas venham conhecer, etc. Então, senhor Raimundo e Gledionaldo, por que que eles conversaram com a gente? Não foi pela questão da venda em si somente, foi por uma questão de amor ao produto que foi criado pela família ao longo dos anos, pela qualidade que eles mantinham, pela seriedade do trabalho. O receio deles era de passar a marca para qualquer outra empresa que poderia explorar essa marca comercialmente e não ter o cuidado do produto em si, da qualidade do produto, do uso das matérias-primas melhores que o mercado pode providenciar. Então, ele conhecendo a nossa cultura, o nosso conceito de trabalhar com qualidade, ele fez questão que a gente se aproximasse, conhecesse um pouquinho e se começasse a sentir o gosto. Então nós visitamos e aí acabamos aceitando o desafio de adquirir a ISO e, de certa forma, reerguê-la, porque nos últimos anos ele vinha diminuindo a empresa, também pela questão da idade e porque os filhos não queriam continuar a sucessão, que seria a terceira geração. Então, em julho de 2019, nós adquirimos a ISO Sabões. Quando a gente assumiu a ISO, ela já tinha parado a fabricação desde janeiro, fevereiro daquele mesmo ano. Então, a gente teve que fazer uma manutenção nos equipamentos, equipamentos muito antigos, tinham máquinas de quase 100 anos na fábrica. Então, nós fizemos uma revisão geral, mantivemos o compromisso que assumimos com o senhor Raimundo e Gledionaldo de manter os colaboradores antigos. Existiam muitos colaboradores de mais de 60 anos na fábrica, alguns até já aposentados, mas nós tínhamos o compromisso de mantê-los. E mantivemos, e foi muito importante, até porque eles conheciam o processo, nós não conhecíamos aquele processo. Então, fomos colocando em prática em etapas. Iniciamos com o produto mais especial da ISO Sabões, que é o sabão Celeste, que é um sabão de coco premium. Depois, nós começamos a fazer o sabão de coco Alvete. E recentemente, agora em 2023 para 2024, estamos retomando o sabão glicerinado Inema. Esses são os sabões que a ISO tem. Também quando a gente adquiriu, como eu falei, a gente gosta muito da história, de por que que o sabão existe, como é que chegou até ali. Então nós fomos fazer uma pequena entrevista, fomos conhecer a fundo a história da ISO Sabões. A ISO Sabões ela começou na década de 1920, fundação da fábrica de sabões Vieira e Garcês, pelo pai de seu Raimundo, seu José Vieira Vasconcelos, e seu primo José Garcês Vieira, na cidade de Aracaju, em Sergipe. O prédio se mantém conservado até os dias atuais, na Avenida João Ribeiro. Esse prédio, eu inclusive fiz questão de ir a Sergipe visitar e a fachada se mantém íntegra, Saboaria Celeste. Hoje funciona no lado dele funciona uma revendedora de carros. E em 1930 surge o sabão Celeste. O nome Celeste foi dado em homenagem ao saboeiro que ajudou na criação, de sobrenome Celestino. A escolha de um nome próprio e feminino foi pensada, porque o sabão de coco concorrente da região se chamava Aurora, também um nome feminino. Então eles criaram o nome Celeste, sabão Celeste. Desde 1930 até 1938, o sabão Celeste foi ganhando
mercado, foi ganhando o carinho dos clientes, da clientela, e já era bastante conhecido no mercado aracajuano e aparecia nos classificados Almanac Lemar, o primeiro e um dos mais importantes almanaques brasileiros da época, editado no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Já na década de 40, a ISO, a Vieira e Garcês, ela tinha uma salina própria, a saboaria e a olearia. Para você ter o tamanho do que isso significa, ou nos dias de hoje, quem tem uma salina é uma Dow Química, uma Braskem. Então, assim, na época, o produto de limpeza era o sabão, só o sabão. Então, era muito grande o negócio da Vieira e Garcês. Já em 1949, com a necessidade dos filhos estudarem em Salvador, José Vieira Vasconcelos toma a decisão de trazer uma fábrica de sabão para a Bahia, começando a expansão do sabão além do estado de Sergipe. Depois desse período, tem a consolidação do Sabão Celeste, que até hoje, quando você pergunta para as gerações mais antigas, todo mundo conhece a qualidade, tem um carinho muito grande quando se fala desse sabão. E depois dessa consolidação, é criado em 1996 o sabão Alvete. Nesse período, já deixa de ser a Vieira e Garcês. A Vieira e Garcês é vendida para a Química Amparo IP e é criada a ISO Sabões. Nesse período também já existiam outros produtos e Sr. Raimundo solicita de ficar apenas com as marcas dos sabões. Então, ele fica com a marca do Sabão Celeste, cria o sabão Alvete, que é uma criação muito importante para esse tipo de indústria, porque o Alvete, ele é feito da apara do Celeste. Então, quando a gente fabrica o Celeste, que é uma produção extremamente artesanal, ela leva o seu próprio tempo para ser fabricado o produto, e depois você faz o corte, os excessos, chamados de apara, eles seriam perdas se não pudessem ser aproveitadas na criação de um outro sabão. E justamente é criado o sabão Alvete. Ele é criado com as aparas do sabão Celeste. O sabão Celeste, eu costumo conversar com os nossos clientes, que ele é como se fosse aquele bife Wagyu. Que é o bife Wagyu? Um bife criado no Japão, ele vive confinado, bebe cerveja artesanal, ouve música clássica e a carne dele é extremamente suculenta e marmorizada. O sabão Celeste é esse bife Wagyu. Por quê? São as melhores matérias-primas que são misturadas. Depois de misturadas, são envasadas numa forma e horas depois, dia depois, quando você chega perto dessa forma, ela começa a aquecer sozinha. Então, esse aquecimento, esse processo é natural. Então, por isso que a gente diz que não tem nenhum produto igual ao sabão Celeste. Ele é fabricado de forma natural, artesanal. Já o sabão Alvete, que é feito com as aparas do sabão, do corte do sabão Celeste, ele é feito num processo mais em escala industrial. A gente utiliza vapor para acelerar a reação, também invasa em formas e depois também tem o corte. E não há perdas, porque as aparas do Alvete, do corte do Alvete, também são usadas nele mesmo de novo. Então, hoje em dia, o mercado, ele, por ser muito competitivo e as empresas estarem dando muito, as empresas não, as pessoas estarem dando muito valor à questão de preço em primeiro lugar, o Alvete tem uma saída maior, porque ele é mais barato. E por que ele é mais barato? Porque ele tem 60% de umidade. O nome Alvete vem do inglês all wet, molhado, todo molhado, justamente porque ele tem 60% de umidade, enquanto que o Celeste ele só tem 30% de umidade.
Essa umidade, obviamente, faz reduzir o custo, além do processo industrial de ser mais rápido, também aumenta a produtividade e reduz o custo. Então, é um sabão mais competitivo, e que tem sido muito vendido. Quando você tem um desequilíbrio entre a fabricação de Celeste e Alvete, quando você fabrica mais Alvete, vai faltar para. Aí o que é que você faz? Você pode usar as mesmas matérias-primas do Celeste para fabricar o Alvete. O contrário também pode acontecer, né, de você ter um excesso de aparas. Desde que a gente assumiu, isso aconteceu por um pequeno período de tempo. Nesse período, a gente foi acumulando essas aparas, ensacando, e depois, quando o mercado reagiu mais ao Alvete, rapidamente essas aparas foram utilizadas. Hoje, de forma constante, nós temos a necessidade de fabricar o sabão Alvete com as matérias-primas do próprio Celeste. Em 2019, quando a gente assumiu a fábrica, e aí a gente teve o primeiro desafio de colocar ela para funcionar, de aprender o processo, de estabelecer o fluxo correto para que a fábrica operasse bem, esse foi o primeiro desafio. Vencido esse desafio, a gente foi para o mercado. Esse mercado tem uma característica muito interessante. A gente praticamente terceiriza 100% das vendas. Como assim? Existem representantes que fazem esse papel junto ao mercado. Então, nós também fizemos novos contratos com todos os representantes da ISO, acabamos conhecendo alguns outros que se interessaram pelos nossos produtos, por serem produtos de marcas consolidadas, e toda essa parte de venda foi feita por essas pessoas, por essas empresas de representação. Nós recuperamos as vendas de Bahia e Sergipe, conseguimos entrar em novos clientes. A gente divide o mercado em grandes redes, atacadões, médio varejo, atacados de balcão, distribuidores e pequeno varejo. Desses todos, talvez as pessoas de hoje em dia não conheçam mais tanto o atacado de balcão, mas ainda são muito fortes. O que são os atacados de balcão? São distribuidores que têm balcões de vendas. Então, os donos de mercados menores, eles vêm do interior ou daqui da região de bairros e vão nesses atacados de balcão para fazer as reposições dos mercadinhos deles, certo? Então, qual o conceito diferente do distribuidor? O distribuidor, ele tem uma equipe de vendas, visita e faz as entregas, né? O atacado de balcão, ele recebe os clientes no balcão, ou por telefone, ou também hoje em dia por WhatsApp. A tecnologia vem ajudando nisso daí. Mas é um nicho de mercado que nem todos conhecem. Nós, por exemplo, que sempre atuamos no mercado institucional e que entramos nesse mercado de varejo, foi uma surpresa conhecer esse mercado. E assim, dentro da cidade de Salvador, existem galpões enormes que fazem esse trabalho, em lugares que a gente às vezes passa e nem se dá conta do que é que tem naquela região. Então hoje a gente já conhece esses atacados de balcão e criamos enormes parcerias com essas empresas. Nós iniciamos a venda do sabão Celeste de quilo, certo? Numa embalagem antiga. Isso já era um pouco criticado num bom sentido de, olha, em vez de trabalhar com essa embalagem de quilo, trabalha também com a embalagem individual. E aí nós fizemos um trabalho de comunicação, fizemos uma análise de mercado e criamos uma embalagem nova, tanto para o Celeste como para o Alvete individual, de 200 gramas. Nossa embalagem, ela ficou muito boa,
deu um apelo que o produto merecia. O produto já estava com a embalagem muito antiga. Porém, na de quilo, nós mantivemos a embalagem antiga, certo? Porque não existem tecnologias muito mais modernas para mudar a embalagem. Agora a gente deve fazer um trabalho nos próximos períodos para dar uma modernidade a essa embalagem também. Como eu falei, em 2023, 2024, nós retomamos também o INEMA, com a embalagem antiga, de quilo também. E nesse período, pós-pandemia, as empresas começaram um movimento de reduzir a quantidade de produto dentro da embalagem. Então, o sabão que era 200 gramas passou a ser 180. A embalagem de quilo passou a ser 900 gramas. Num primeiro momento, a gente achou melhor não fazer a mudança, até porque não foi todo mundo de vez. Foi um, depois outro, depois outro. Só que com o passar do tempo, o consumidor, ele não presta muito atenção no preço por quilo. Ele vê o preço daquele pacote, não verifica se ele é de quilo, ou se ele é de 900 gramas, ou se é a embalagem de 200 gramas ou de 180, e vai pelo preço, né? E só aí você tem uma diferença de 10%. Então, nós seguramos o máximo que pôde, sempre explicando aos compradores que nosso sabão era de 200 gramas e de quilo, mas por uma questão de consumo, a gente também teve que se adequar. Nós estamos nesse exato momento num período de transição. E nesse período de transição, aproveitamos também para fazer a embalagem nova, individual, do sabão glicerinado Inema. As vendas da Iso Sabões. Historicamente, até 2019, por uma decisão do senhor Raimundo, ele vinha reduzindo a empresa. Então, não dá para a gente dizer se o mercado de fato estava reduzindo, pelo contrário, dá para a gente dizer que era uma decisão estratégica dele, pela idade e por não haver uma sucessão. De 2019, quando a gente assumiu, como ficamos praticamente 6 meses fora do mercado, a gente teve que refazer todos os contratos com clientes, teve que recontratar também os representantes. Então, tivemos um tempo para recuperar esses clientes. Devido à marca, à força da marca dos produtos e devido também a muitos já nos conhecerem do mercado, da seriedade do nosso trabalho, fomos bem recebidos pelos clientes, pelo mercado. Então conseguimos recuperar rapidamente os últimos clientes que estavam, né, nos últimos anos, 2017, 2018, 2019. Usamos também, obviamente, as notas fiscais, todas as informações da ISO estavam lá. Outra coisa importante, como eu falei, nós mantivemos os funcionários e mantivemos também Gledionaldo. Gledionaldo, ele era um grande líder da área administrativa e comercial da ISO Sabões e foi sócio do seu Raimundo. Então, ele nos ajudou muito a recuperar esse mercado. Os representantes também ficaram muito contentes quando a gente retomou, porque eles tinham deixado, vamos supor, uma parte das vendas dele em branco, né? Então, quando a gente retomou, eles, poxa, ficaram contentes e foram para o mercado. Então, tivemos uma recuperação rápida e, com o passar do tempo, estamos abrindo outros mercados. Nós recuperamos fortemente o mercado de Bahia e Sergipe, e os próximos passos é a gente avançar para outros estados. Bom, quais são as principais aplicações do sabão Celeste? O sabão Celeste é um sabão feito com puro óleo de coco, certo? Ingredientes nobres. Ele é testado dermatologicamente e tem o teste também de hipoalergênico. Aprovado em ambos os testes, seja ele como o Olvet também. São produtos saneantes, então a gente não pode recomendar o uso para pessoas, mas sabemos que muitas pessoas utilizam até para tomar banho. Eu, por exemplo, utilizo para tomar banho também, lavar o cabelo.
Sabemos do uso também em pets, certo? É um mercado importante também, nas fazendas, em cavalos. Ouvimos também, isso foi um reconhecimento muito grande. Quando eu falo de reconhecimento, reconhecimento do produto em si é da gestão anterior. O nosso reconhecimento é de manter esse produto, certo? Manter a qualidade desse produto. Então, nos sentimos muito reconhecidos quando ouvimos que pediatras indicam o nosso produto para a limpeza de roupas de bebês. E ele justamente é um produto que serve para roupa de bebês, para roupas delicadas, para roupas íntimas, para todo tipo de roupa, e inclusive para a limpeza geral da casa, limpeza de louça. É um produto, os sabões, se a gente considera o pacote, vamos supor que custe o INEM, um glicerinado, 10 a 15 reais, um sabão de coco, pacote, custe de 15 a 20 reais, eles, num primeiro momento, aparentam ser mais caros. Mas quando a gente compara o quanto de sabão a gente precisa para lavar uma louça, um sabão pedra, sabão em barra, frente a um sabão líquido, a gente vê que ele rende muito, muito mais. Então, enquanto você gasta, por exemplo, 15 reais num pacote de 1 quilo ou 900 gramas, você vai precisar gastar para lavar a mesma quantidade de louça 20, 25 reais. Por que que o detergente líquido é um concorrente forte? Que é um produto substituto do sabão em barra? Porque ele é mais prático, né? Então a dona de casa ou dono de casa, eles têm uma praticidade no uso. Mas em termos de rendimento, em termos do que o produto entrega, o sabão em barra ainda é um diferencial. Os sabões de coco, eles são feitos a partir do óleo de coco. Quando a gente fala óleo de coco, a gente tem o óleo de coco da praia, aquele coco verde, que também é chamado copra, ou o óleo de coco babaçu, do coco babaçu. Os outros coquinhos que existem também, licuri, palmiche, eles não são adequados para fazer um bom sabão de coco, pelo cheiro, pelas características químicas. Então, os mais adequados são ou o coco da praia ou o babaçu. Nós utilizamos o óleo de coco da praia, 100% óleo de coco. A gente encontra no mercado sabões glicerinados com coco. Quando a gente encontra esse tipo de produto, ele não é um sabão de coco, ele é um sabão à base de sebo e que tem uma essência de coco. Então, isso é uma coisa que deve ser tomada, o consumidor precisa tomar cuidado, porque são produtos diferentes. Tem aplicações parecidas, higienização, limpeza, mas nós sabemos das características, por exemplo, hidratantes do óleo de coco, não resseca as mãos. Então, são características diferenciadas em relação ao sabão glicerinado. Vamos lá. Então, você perguntou quem é Donato. Bom, eu nasci na Itália, vim para cá com 2 anos de idade. Sempre fui muito dedicado ao estudo, ao esporte, à família. E comecei a participar, na época do ensino médio, de alguns campeonatos de química, física, e acabei sendo campeão na Olimpíada Baiana de Química e vice-campeão na Maratona Brasileira de Química. No terceiro ano, Juan, segunda geração da Indeba, ele chamou o filho Fábio para um desafio de montar uma máquina de lavar automatizada. E aí Fábio me convidou para esse desafio junto com ele, e montamos uma pequena primeira sociedade para fabricar essa máquina. O objetivo dessa máquina era automatizar o processo de lavagem de tecidos. Hoje, o sistema de lavagem de tecidos mais conhecido são as máquinas de lavar que nós temos em casa, que é por gravidade, tamboreamento. Então, a máquina
gira, e essa é a ação mecânica, junto com os sabões, que fazem ação química, você tem a higienização do tecido. Esse processo, para um trabalho contínuo, ele não seria o melhor, porque você teria que depois tentar desdobrar esse tecido automaticamente, o que seria um grande desafio. Então, nós começamos esse projeto estudando ações mecânicas que permitissem que o tecido não amassasse, então já entrasse na máquina liso, de forma lisa, de forma reta. E como é que a gente fazia nossos estudos? A gente ia no frigorífico, pegava sangue de galinha e fazia a nossa amostra padrão de tecido. Depois, aí a gente aplicava as ações mecânicas junto a ações químicas já conhecidas, nossas inclusive, e verificava o quanto aquela ação mecânica era melhor ou pior ou igual a uma máquina de lavar. E aí nós desenvolvemos algumas ações mecânicas melhores do que o próprio tamboreamento. Claro que tinha que ter o cuidado daquela ação mecânica não danificar o tecido, certo? Porque se você tinha uma melhora na ação de limpeza, mas danificando o tecido num prazo menor, também não estava ajudando. Então nós tivemos todos esses cuidados. Quando nós finalizamos essa etapa, que foi a etapa de ação mecânica, a Indeba ela vinha crescendo muito no mercado e precisava automatizar as linhas de invase. Na época, eu também era da empresa Júnior de Engenharia Química, eu já estava na faculdade também, e levei a empresa Júnior para desenvolver um trabalho de automação. O trabalho foi bem sucedido, porém nós decidimos fazer um investimento um pouquinho maior em linhas fabricadas em São Paulo. Então, eu, Fábio e Juan nos debruçamos nesse projeto e automatizamos as linhas de invase da Indeba. Até hoje essas linhas operam muito bem. Quando terminamos esse projeto e eu e Fábio íamos voltar para o projeto da máquina de lavar automática, a Indeba também vinha passando por um desafio na área de embalagens. As embalagens elas eram compradas em São Paulo, não tinha um fabricante aqui na região. Para dizer a verdade, tinha apenas um, mas as condições comerciais dele eram mais onerosas do que você comprar em São Paulo e trazer de São Paulo para cá. Então surgiu o desafio de montar uma fábrica de embalagens plásticas sopradas. Uma me convidou para esse desafio e desde 2009, mais ou menos, fomos construindo, planejando e construindo essa fábrica juntos. Em agosto de 2012, a fábrica vendeu a primeira nota fiscal para fora, então foi quando realmente começou. O nome dessa fábrica é SPAR, Embalagens Industriais, e essa fábrica vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Chegou, inclusive, a ser nomeada pela Ford na época para a fabricação de peças técnicas, os dutos de ar-condicionado soprados. Então, de lá para cá, me tornei sócio do Grupo Indeba. Hoje a gente atua na área de saneantes, na área de embalagens e peças técnicas. A gente tem a Blansky, que fabrica os dosadores volumétricos. E em 2019 adquirimos a ISO Sabões. Então, esse é um pouquinho do resumo da história aí que eu vim aprendendo ao longo do tempo junto com o Juan. A Indeba, ela é líder em soluções em higiene institucional. A gente entende o mercado em 3 níveis: o nível varejo, o nível profissional e o nível institucional. Normalmente, as inovações,
a tecnologia é criada no nível institucional. Então, tudo que você vê no mercado de varejo, olha, uma nova tecnologia que surgiu no mercado do varejo, é porque ela já foi criada no mercado institucional, aplicada, depois foi para o mercado profissional e depois chegou no varejo. Então, a Indeba, ela hoje é líder em soluções de higiene institucional. Nós criamos a Prati, que é uma linha nossa para o mercado profissional. Aí são produtos ou pronto uso ou com a diluição baixa, para o mercado de, por exemplo, cozinhas, shopping centers, negócios menores. E existe o varejo, que somos nós consumidores que compramos e utilizamos. Então, a ISO, ela vem estudando opções de diversificação de seus produtos, certo? Não é ainda uma realidade, não é o mercado principal nosso, porém entendemos que é uma forma sustentável de desenvolver a ISO, uma vez que a gente já está dentro dos principais players varejistas e eles nos demandam, nos trazem desafios que a gente vem estudando ultimamente. Então, é uma coisa que pode vir a acontecer da gente atuar com outros tipos de produtos também, além dos sabões em barra, o sabão Alvete, o sabão Celeste, o sabão Inema. A Indeba não tem só a parte de detergentes, né? Existe uma gama muito grande de produtos. Hoje a Indeba tem mais de 600 SKUs se a gente pensar nos diversos tipos de embalagem. Porque o mesmo produto ele pode ser embalado numa bombona de 5 quilos e numa bombona de 80 quilos, 60 quilos. Ou até num tambor ou num IBC de 1.000 litros. Então, o mercado institucional, ele é um mercado que tem embalagens maiores, são produtos mais concentrados e, inclusive, a existência da Blansky, que é a empresa de dosadores volumétricos que eu falei agora há pouco, ela existe porque esse mercado você não pega uma pipetinha e dosa aquele produto, porque ele é usado de forma muito pouca. Então você tem a dosagem automática. Então você tem as bombonas, você tem pescadores e aí você faz a diluição correta e com base no que você precisa higienizar, seja no mercado de alimentos e bebidas, seja no mercado de lavanderias. Já a Prati é um produto mais pronto uso ou com uma diluição menor, 1:10, 1:20, 1:50. E no caso da ISO, poderiam ser produtos 1:1, que é o que a gente encontra nas gôndolas dos supermercados, certo? Bom, na área institucional, eu fui convidado para participar do Conselho de Inovação e Desenvolvimento da FIEB, da Federação das Indústrias da Bahia, em 2016, mais ou menos, por volta de 2016. Muito jovem. Os outros conselheiros eram conselheiros acima de mais ou menos 50, 60 anos. Nessa época, eu devia estar com uns 26. Mas fiquei apaixonado por essa parte institucional, de aconselhamento. Depois da pandemia, o Conselho de Inovação ele deixou de existir na FIEB. Teve uma parada. E eu fui direcionado, fui convidado para o Conselho FIEB Jovem. Na época, já tinha muitas demandas da empresa e fiquei um pouco receoso de participar. Informei que daria o meu melhor, mas tinha limitações de tempo. Acabou que a gente parece que é bicado por uma abelhinha do associativismo e aquilo ali falou mais alto. Então, logo em seguida, fui convidado para ser vice-presidente da gestão de 2022 e 2023.
E atualmente estou como presidente do Conselho FIEB Jovem na gestão 24-25. Nesse período também, Juan, grande líder do Saneantes da Bahia, me convida para ser diretor administrativo financeiro do Saneantes da Bahia, para apoiar, para ajudar ele nessa missão, e venho ajudando desde então. Depois da gestão de Juan, está hoje a gestão do Ronaldo, e eu continuo com esse desafio aí da diretoria administrativa e financeira. Além dessa representação, recentemente fui convidado para ser conselheiro do Conselho Consultivo dos Campos Senai Cimatec, uma gestão de 4 anos. É isso.